Quero saudar os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém, queridos? Louvamos ao Senhor nosso Deus por essa maravilhosa oportunidade de estarmos aqui estudando mais uma porção da palavra do Senhor através da Escola Bíblica Dominical, onde nós temos estudado sobre o Novo Testamento. O Senhor nosso Deus tem nos abençoado, o Senhor nosso Deus tem capacitado irmãos e irmãs para falar aos nossos corações. A nossa Escola Bíblica Dominical tem sido grandemente abençoada, e que o Senhor nos capacite nesse momento também, que Deus possa ter misericórdia de nós, nos usar como instrumentos dele, para a glória do nome dele. E eu creio, irmãos, que o Senhor, através da sua bondade, irá nos abençoar nesse momento. Nós vamos estudar, meus queridos, a carta de Paulo, direcionada a Timóteo, segunda carta de Paulo a Timóteo. Eu creio, irmãos, que o Senhor nosso Deus tem algo para falar aos nossos corações através do ensino da sua palavra. Então vamos pedir a Deus nesse momento que nos direcione, que o Espírito Santo do Senhor possa falar aos nossos corações, não aquilo que nós queremos falar, mas aquilo que Deus tem para nos ensinar nesse momento. Vamos fechar os nossos olhos, vamos elevar o Senhor nosso Deus em oração, amém? Senhor, nós queremos, em nome de Jesus Cristo, te agradecer, meu Pai, por essa rica e maravilhosa oportunidade de estarmos aqui, Senhor, buscando ao Senhor, de estarmos aqui nos aproximando, meu Deus, do Senhor. Nós sabemos, meu Deus, que os dias são difíceis, Senhor, os dias são maus, os dias são, Senhor, terríveis, mas nós cremos, meu Deus, que o Senhor que é bom, o Senhor que é maravilhoso, o Senhor que é fiel, está, meu Deus, no controle das nossas vidas. Nós queremos te pedir em nome de Jesus que o Senhor possa, meu Pai, falar aos nossos corações, meu Deus, nesse momento, através dos ensinamentos, meu Deus, do Senhor. Nós te agradecemos pela Escola Bíblica Dominical, onde o Senhor tem nos abençoado, Pai. E que o Senhor nos capacite, meu Deus, que o Senhor fale em nosso coração, meu Deus, de forma especial para a glória do teu santo e poderoso nome. Amém, graças a Deus. Amém, irmãos? Meus queridos, nós vamos iniciar, está aqui na revista, o alvo da lição, Nós vamos estudar, como eu disse, 2 Timóteo, a base bíblica, é 2 Timóteo 3, versículo 14 ao 17. Essa é a lição de número 5, irmãos. O alvo da lição, saber considerar a importância de viver com Cristo para combater o bom combate, apreciar a dependência de Deus acima da autossuficiência humana, agir, transmitir um legado que leve outros a conhecer e glorificar a Cristo. Meus irmãos, quando nós olhamos para essa segunda epístola, do apóstolo Paulo a Timóteo, vai falar bastante ao nosso coração. Mas antes de nós entrarmos, meus irmãos, nessa segunda carta, vale a pena ressaltar, irmãos, que Paulo ele escreveu também outras cartas, como, por exemplo, 1ª, 2ª Coríntios, Efésios, Gálatas, Foram 13 cartas escritas pelo apóstolo Paulo. E nós vamos ver, irmãos, que cada carta ela tem um tom diferente, ela tem um tema diferente. Como, por exemplo, há cartas, por exemplo, que tem um tom doutrinatário ideológico, como é Romanos. Há uma carta com um tom exortativo, que é o exemplo de 1 Coríntios, Há cartas que têm foco específico, como tratar da doutrina da igreja, como, por exemplo, é o caso de Éfeso. Há uma carta também que trata da doutrina, da cristologia, que é o exemplo de Colossenses, Ou seja, cartas direcionadas a igrejas, Cartas específicas, a igrejas, como Romanos, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses. Nós vamos também ver
Paulo escrevendo uma carta com um tom assim mais pessoal, quando ele escreve a carta a Filemon, né? Nós vamos ver que o servo de Filemon, Onésimo, ele foge da casa do seu senhor e eu creio que por obra de Deus ele vai parar, né, em Roma, onde Paulo se encontrava preso. Onésimo ele foi preso naquele lugar e a partir daquele momento ele tem um encontro com Paulo e Paulo começa a ministrar no coração de Onésimo. E Onésimo, então, aceita o Senhor Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador da sua vida. E Paulo, então, ele escreve, irmãos, essa carta a Filemon, no intuito de devolver Onésimo a Filemon, né? Não como servo, não como escravo de Filemon, mas sim como escravo de Cristo. Então, assim, Filemon é uma carta bastante pessoal. E quando nós olhamos, meus irmãos, para 1º e 2º Timóteo e também a carta a Tito, nós vamos ver que são cartas pastorais, né? Onde Paulo ele está escrevendo não mais para igrejas, mas sim cartas direcionadas a pastores, né? Pastores esses jovens, né? Tanto Timóteo como Tito eram jovens e Paulo estava escrevendo para esses jovens pastores, ou seja, Paulo, um pastor experiente, né? Um pastor maduro, um pastor firme na fé, um pastor vivido, agora escrevendo para, né? No caso Tito e Timóteo, né? Pastores novos, novatos, né? Pastores que estavam iniciando a sua jornada pastoral. Mas o interessante, irmãos, nós vamos ver mais à frente, quanto essa carta de 2º Timóteo, ela fala ao nosso coração. Por quê? Porque Paulo ele tem o objetivo, irmãos, de ensinar a Timóteo como ele deve proceder na igreja de Cristo. Nós sabemos que naquele determinado momento a igreja do Senhor ela estava sendo perseguida, né? Ela estava sendo perseguida, estava sendo provada. E Paulo ele começa então, através dessa carta, a encorajar o jovem Timóteo, né? Falando para ele ficar firme, falando para ele continuar buscando ao Senhor, porque a provisão, né, ia vir de Deus, né? Falando para Timóteo para ele continuar dependente de Deus, independentemente da situação. Paulo sabia que Timóteo ia enfrentar grandes problemas, grandes lutas dentro da igreja e Timóteo precisava aprender como lidar com essas determinadas situações. Para Timóteo, irmãos, foi um prazer enorme, né? Ele aprender com o apóstolo Paulo, né? Eu creio que foi algo assim bastante profundo, algo bastante especial na vida desse jovem. Então, irmãos, é algo assim que nós vamos entender, nós vamos aprender, que fala bastante aos nossos corações, né? Sabemos que essa carta de 2º Timóteo, direcionada ao jovem Timóteo, que iria ter uma jornada árdua pela frente, mas nós vamos entender também, meus queridos, que são palavras que servem para mim e para a sua vida. Então é algo assim que fala bastante ao nosso coração. Eu queria, irmãos, que nós abríssemos a nossa Bíblia em Filipenses, capítulo 2, Filipenses, capítulo 2, versículo 19 ao 22. Nós vamos falar um pouco agora, irmãos, sobre o caráter desse jovem Timóteo. Filipenses, capítulo 2, o versículo 19 ao 22. E espero no Senhor Jesus, que em breve vos mandarei Timóteo, para que também eu esteja de bom ânimo, sabendo dos vossos negócios. Porque a ninguém tenho de igual sentimento, que sinceramente cuide do vosso estado. Porque todos buscam o que é seu,
e não o que é de Jesus Cristo. Mas bem sabeis qual a sua experiência, e que serviu comigo no Evangelho, como filho ao Pai. Nós vamos ver, irmãos, aqui algumas características do jovem Timóteo. E eu queria citar aqui, irmãos, algumas delas, né? Timóteo, como um líder, ele era um líder que se preocupava, né, a servir o povo de Deus, né? Não com interesses pessoais, não para receber algo em troca, mas sim para fazer a vontade de Deus, né? Servo de Deus para servir, assim como o Senhor Jesus, ele veio para servir. Timóteo também ele tinha no seu coração, né, o sentimento, né, a vontade de servir ao Senhor. E ele servia, irmãos, o povo de Deus com maior alegria no seu coração. Essa era uma das características do jovem Timóteo. Outra característica também, irmãos, Timóteo ele tinha um caráter provado, né? Sua vida estava centralizada em Cristo, né? Timóteo ele não olhava, né? Não desviava o seu olhar nem para a esquerda nem para a direita. O foco de Timóteo era Jesus Cristo. Outra característica também de Timóteo, que Timóteo era um homem irrepreensível, né? Ele tinha, irmãos, um bom testemunho, tanto dentro da igreja como fora da igreja, né? Creio eu que as pessoas olhavam para Timóteo e viam, né, irmãos, o brilho, né, do Senhor Jesus sobre a vida de Timóteo, por ele ser um servo irrepreensível, por ele ser um servo provado por Deus, né, nós cremos que Timóteo era um homem grandemente usado por Deus. Quando nós vamos estudar mais profundamente sobre esse jovem, nós vamos ver que ele cumpriu aquilo que o Senhor o confiou. E como eu disse, irmãos, são temas. Quando nós olhamos para toda a Bíblia Sagrada e começamos a estudar profundamente sobre cada personagem, já que nós estamos falando sobre Timóteo, são temas, irmãos, que nós começamos a refletir, né, e começamos a perguntar para nós mesmos, né, como que está sendo o meu testemunho, né, dentro e fora da igreja, como que está sendo meu testemunho no meu lar, no meu trabalho, na rua, onde quer que eu esteja, né? Será que estou carregando comigo as marcas de Cristo? Será que eu estou sendo um servo, né, de Deus aprovado, né, provado por Deus? Será que as pessoas estão olhando para mim e estão vendo que eu sou uma pessoa irrepreensível, né, que está pregando a palavra? Irmãos, Timóteo ele tinha essas características. Outra característica, irmãos, de Timóteo, ele era consagrado à causa do Evangelho de Cristo, né? Levava a sério, irmãos, o Evangelho de Cristo. Levava a obra do Senhor a sério, né? Buscando estar próximo do Senhor, ouvindo os conselhos de Paulo. Aprendeu muito com Paulo e nós sabemos que nós vamos ver que Timóteo ele valorizava muito aquilo que o apóstolo Paulo ensinava. Então isso, irmãos, é muito interessante, né? Isso é muito importante, muito relevante para mim e para a sua vida. Nós sabemos, queridos, também que Timóteo, né, ele, desde a sua juventude, né, desde a sua mocidade, nós vamos ver que Timóteo ele cresceu servindo o Senhor. Nós vamos ver que ele cresceu, irmãos, aprendendo princípios do Senhor. Com quem? Com a sua avó Lloyd e com a sua mãe Eunice, né? Nós vamos ver que o pai de Timóteo ele era grego, mas a sua mãe e a sua avó, né, eram judias. E nós vamos aprender que ele foi criado, irmãos, com os princípios cristãos. Mas, irmãos, algo que eu achei bastante interessante, eu queria até ler com os irmãos. Nós vamos ler agora 1 Timóteo, capítulo 1. 1 Timóteo, capítulo 1, o versículo 1 e 2. Algo que nós aprendemos, eu queria compartilhar com os irmãos nesse momento.
1 Timóteo, capítulo 1, o versículo 1 e 2. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, segundo o mandato de Deus, nosso Salvador, e do Senhor Jesus Cristo, esperança nossa. A Timóteo, meu verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da de Jesus Cristo, nosso Salvador. Nós vamos ver aqui, irmãos, que Timóteo, ele era filho na fé de Paulo. Então, irmãos, nos dá a entender que, embora Timóteo ele tenha crescido, né, tenha vivido princípios cristãos, nós vamos aprender e nós vamos entender que o Timóteo ele teve um verdadeiro encontro com Deus já quando ele estava com Paulo, né, quando ele estava acompanhando Paulo, quando ele estava aprendendo juntamente com Paulo. Por quê? Porque Paulo considera Timóteo, nós vamos ver algumas passagens, Paulo chamando Timóteo de filho na fé, como nós acabamos de ler aqui, 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 1 e 2, ou seja, teve toda a preparação, né, teve todos os ensinamentos com a sua avó, lógico, sua mãe Eunice, mas o verdadeiro encontro dele com Deus foi quando ele já estava caminhando com Paulo. Irmãos, eu queria, nesse momento, trazer um ensino que eu estava também, que eu aprendi durante essa aula, sobre um servo de Deus, né, um pastor renomado, um pastor inglês, né, que tem por nome John Stott. Creio que alguns irmãos já ouviram falar sobre ele, né, que foi um dos grandes exegetas do século passado, né, muito usado por Deus, grandemente usado por Deus, ele já falecido. E ele, irmãos, ele faz um comentário a respeito dessa segunda carta a Timóteo que eu achei bastante interessante, queria compartilhar com os irmãos. Ele usa, irmãos, 4 palavras para resumir 2 Timóteo. Primeiro ele vai usar assim: guarda o Evangelho. Vamos ler 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 14. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 14. Guarda o Evangelho. Essa é a primeira palavra que John Stott ele usa para resumir 2 Timóteo. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 14. Guarda o bom depósito pelo Espírito Santo que habita em nós, né? Segunda palavra, irmãos, que John Stott ele usa, sofre pela palavra. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 3. Sofre, pois, comigo as aflições como bom soldado de Jesus Cristo. Terceira palavra, irmãos, que ele usa, permanece no Evangelho. 2 Timóteo, capítulo 3, e o versículo 14. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, e de que foste inteiramente... vou repetir, irmãos. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, e que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido. E a quarta palavra, irmãos, que ele usa, prega a palavra. 2 Timóteo, capítulo 4, e o versículo 2. Que pregues a palavra, instes a tempo e a fora de tempo. Redarguas, repreendas, exortes, com toda a longanimidade e doutrina. Algo, irmãos, que eu achei bastante interessante, né? Primeira palavra, vamos repetir? Guardar. Segunda, sofrer. Terceira, permanecer. Quarta, pregar. Primeiro, guardar a palavra. Nós sabemos, irmãos, que a palavra de Deus, ela é viva, né? Ela é eficaz, ela traz vida para os nossos corações, ela traz saúde para os nossos corações. Quando nós guardamos a palavra de Deus em nossos corações, ela traz conforto, traz consolo, né? Traz ânimo. E nós devemos, irmãos, essa palavra ela deve ser guardada no nosso coração, porque essa palavra também, através das nossas vidas, né, nós vamos ministrá-la e ela vai também trazer saúde
trazer vida, trazer consolo, trazer conforto às outras pessoas que nos ouvem. Sofrer pela palavra, sofrer como um bom soldado de Cristo. Nós vamos ver, irmãos, que o bom soldado, ele faz de tudo para não se envolver com as coisas da vida. Para quê? Para agradar o seu comandante, né? Ou seja, ele fica firme, ele evita, né, se envolver com as coisas dessa vida para que o seu comandante ache graça nele, olhe para ele e fique satisfeito dele. E no Evangelho, irmãos, não é diferente, né? Nós sabemos que o nosso foco, o nosso alvo é o Senhor Jesus, né? Não devemos nos desviar nem para a direita, nem para a esquerda, para que o Senhor nosso Deus possa olhar para nós e achar graça sobre a mim, sobre a sua vida, né? Que nós venhamos fazer não para agradar a homens, né? Que nós venhamos ficar firmes para agradar o nosso Senhor Jesus Cristo. Permanecer no Evangelho, né? Paulo dando uma palavra para Timóteo. Timóteo, meu filho, fica firme, né? Fica firme aí, porque virão lutas, né? Virão tempestades, virão aflições. Há momentos que vai ter vontade de desistir, mas fica firme, permanece firme, pregando a palavra. Algo, irmãos, que nós também devemos fazer, queridos, independentemente da minha e da sua luta, né? Independentemente da minha e da sua aflição. O Senhor Jesus, ele diz que nós iríamos passar por aflições, mas nós cremos, irmãos, que nós iremos vencer. Se eu e você permanecer firmes, irmãos, nós iremos vencer através da misericórdia do Senhor Jesus. Quarta palavra, pregar. Pregar a palavra, irmãos. Quando o apóstolo está falando assim, irmãos, o apóstolo Paulo está falando pregar a palavra, pregar, irmãos, a tempo e a fora de tempo, né? Há momentos que nós iremos nos reunir, há momentos que nós vamos falar do Senhor Jesus e aparentemente ninguém irá nos ouvir, né? Há momentos que nós vamos estar tristes, estar abatidos, estar desanimados, mas devemos pregar, irmãos, a tempo e a fora de tempo, porque quem convence o homem do pecado não é eu, não é você. Quem convence, queridos, é o Espírito Santo do Senhor. Meus irmãos, nós vamos ver também, queridos, que Paulo ele estava passando por aflição quando ele escreve essa segunda carta a Timóteo. Nós vamos ver, irmãos, que Paulo, já na sua velhice, essa é a última carta escrita por Paulo, onde ele se encontrava preso em Roma. E essa prisão, irmãos, foi totalmente diferente da primeira prisão. Na primeira prisão, Paulo ele recebia visitas, né? Ele discipulava alguns irmãos. Na segunda prisão, não, irmãos, foi totalmente diferente. Paulo ele sabia, irmãos, que ele iria morrer. Ele sabia, queridos, que ele não iria sair dali vivo, né? Mas ele, irmãos, permaneceu firme, permaneceu fiel, permaneceu, irmãos, defendendo a sã doutrina, né? Defendendo, irmãos, a palavra de Deus. Então, queridos, imagina só, nós diante de uma situação, vamos nos colocar agora no lugar do apóstolo Paulo. Nós sabemos, irmãos, que, né, nós iremos morrer. Ele sabia, queridos, que ele iria ser martirizado, mas ele vai dizer assim, queridos, que ele estava preso, mas a palavra de Deus não. Então, irmãos, há momentos que vai ser difícil mesmo, né? Estamos enfrentando, queridos, dias maus, mas nós não devemos, meus irmãos, deixar de pregar a palavra, mesmo que muitas das vezes nós vamos estar desanimados, né? Vamos estar tristes. A palavra, queridos, ela precisa ser pregada. E Paulo, irmãos, ele se preocupava com a sã doutrina, né? Paulo ele precisava, meus irmãos, passar
o bastão. E foi isso, queridos, que ele estava fazendo, por isso que ele estava escrevendo essa carta a Timóteo. Meus irmãos, algo também importante foi que essa palavra ela trouxe encorajamento, né? Ela trouxe, quem sabe, renovo, né? Trouxe força, irmãos, para o jovem Timóteo. E foi algo, irmãos, que Paulo encorajou, né? Que Paulo trouxe para Timóteo, né? Que eu creio que Timóteo guardou pelo resto da sua vida, né? Pois Timóteo, eu creio que também sabia que ele iria enfrentar dificuldades no seu ministério. Mas ele precisava, irmãos, assim como eu e você precisamos, combater o bom combate, né? Sabemos que é uma carta pastoral, mas nós não devemos também, irmãos, deixar de pegar para nós, né? Entender que nós iremos lutar, que são várias as lutas, várias as dificuldades, até mesmo dentro da casa do Senhor. Mas nós precisamos, irmãos, vencer, né? Nós precisamos vencer o bom combate. Algo também, irmãos, que eu queria compartilhar aqui nesse momento, que Paulo ele usa algumas figuras para exemplificar essa luta que Timóteo iria passar. Como, por exemplo, ele vai falar sobre o soldado, né? E como eu disse, o soldado ele se esforça, ele faz de tudo para agradar o seu comandante. Como eu disse no início da aula, o soldado ele não desvia, né, o seu olhar nem para a direita nem para a esquerda, ele fica firme no seu propósito, para quê? Para agradar o seu comandante. E conosco, irmãos, não deve ser diferente. Devemos ficar firme, né, fazendo a vontade de Deus, para agradar o nosso comandante, agradar o nosso general, que é Cristo. Outra figura que Paulo usa, irmãos, é sobre o atleta. O atleta também ele precisa, queridos, permanecer firme, ele precisa seguir algumas normas, né? Ele precisa treinar, ele precisa se alimentar bem. Para quê? Para que ele consiga ser um vencedor, para que ele venha conseguir chegar, conquistar a sua vitória. E nós, como atletas de Cristo, nós precisamos também seguir as regras, né? Seguir as normas, aquilo que o Senhor Jesus ele tem nos confiado, irmãos. Devemos ficar firme, né? Negar a nós mesmos, carregar a nossa cruz, seguir o Senhor Jesus, né? São normas da parte do Senhor nosso Deus que nós devemos fazer. Outra palavra também aqui, irmãos, né, para exemplificar, outra figura, a figura do obreiro, né, que o obreiro deve se apresentar a Deus como obreiro, né, aprovado, que Deus possa olhar em nós, irmãos, e ver em nós servos, né, ver servas do Senhor que estão lutando, né, mesmo em tantos problemas, né, tantas dificuldades, tantas lutas, que Deus possa olhar para nós e ver, irmãos, que nós estamos lutando, né? Que nós vamos ser, irmãos, aprovados. Muitas vão ser as adversidades, mas nós cremos, queridos, que o Senhor nosso Deus ele está no controle da minha e da sua vida. Outro objeto, irmãos, para exemplificar, o utensílio, né? Alguns utensílios são utilizados em ocasiões nobres, né? Outros são usados em ocasiões cotidianas, como por exemplo, naquela época lá, os utensílios de ouro e de prata, eles eram utilizados em ocasiões especiais, em ocasiões nobres, né? E os utensílios de barro e de madeira, eles eram utilizados em momentos cotidianos, ou seja, no dia a dia. E nós vamos ver que a palavra diz que na grande casa há vasos de honra e vasos de desonra. E nós sabemos, irmãos, que na casa de Deus não é diferente.
né? Há vasos preciosos, mas também há vasos desprezíveis, né? Há vasos de honras e há vasos de desonras. Mas quem somos nós para julgar, né? Só o Senhor Deus, ele é capaz, irmãos, ele tem o poder de julgar. Mas ele, irmãos, ele está vendo aqueles vasos preciosos, aqueles vasos de honra. O Senhor nosso Deus, ele conhece, ele sonda o nosso coração. Paulo vai usar também, irmãos, a figura do lavrador. É, Sabemos, irmãos, que o lavrador, até ele chegar no resultado esperado, ele precisa, irmãos, arar a terra. É um trabalho assim bem que há muita dificuldade, um trabalho bem árduo, né? Eu mesmo nunca trabalhei assim na agricultura, mas a gente vê, né, inclusive até na sala de aula, alguns irmãos, né, já comentaram que conhecem, né, sobre plantio, como é difícil, né, esse momento ali de estar arando, preparando a terra. E lá na frente, irmãos, o lavrador, ele vai ser recompensado, né, no momento que ele for colher os frutos, a recompensa vai vir. E nós também, irmãos, não é diferente na nossa vida espiritual, né? Momentos difíceis, né? Momentos árduos, momentos que só a graça, só a misericórdia do Senhor, mas tudo que nós estamos fazendo, meus irmãos, aqui, aquilo que nós estamos plantando, queridos, não é em vão. Sabemos que nós, irmãos, pela graça, pela misericórdia do Senhor, nós vamos ser aprovados naquele grande dia, no dia do Senhor. E a última figura que Paulo usa, irmãos, é sobre o servo, que o servo ele deve ser manso, deve ser humilde, deve ser apto para ensinar, né, deve ser apto para exortar. Né, essas são algumas qualidades do servo. Meus irmãos, eu queria ler aqui juntamente com os irmãos o tópico 4 da revista. Eu até marquei aqui que eu achei bastante interessante, né, nós estarmos lendo. O tópico 4 diz assim: Cristo em 2 Timóteo. Cristo Jesus manifestou-se na terra, aboliu a morte e trouxe à luz a vida e a imortalidade pelo Evangelho. Ressuscitou dos mortos e conquistou a salvação e a eterna glória. Pois, se os crentes morreram com ele, também viverão com ele. Todos quantos amam sua vinda receberão a coroa de justiça e reinarão com ele. Amém, irmãos? Algo tremendo, né, queridos? Algo que nós devemos guardar em nosso coração, né? Pois se nós morrermos com ele, também viveremos com ele, né? Sabemos, irmãos, que há momentos que nós vamos olhar e vamos pensar: não dá mais, que dificuldade. Assim como o Senhor Jesus, naquele momento que ele estava sendo crucificado, que ele ora a Deus, né? Ele olha para os céus e diz: Senhor, se possível, passa de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, sim a sua. Na nossa vida, irmãos, também não é diferente. Há momentos, sim, que nós desanimamos. E é só a graça, só a misericórdia do Senhor, irmãos, que nós venhamos falar com o Senhor nosso Deus, não seja feita a nossa vontade, mas sim a vontade do Senhor nosso Deus. Meus irmãos, como eu disse, queridos, é algo assim que nós aprendemos muito, é algo assim que nos deixa realmente impactados, né? O poder da palavra, quando nós tiramos esses momentos para estudar, para buscarmos a direção do Senhor, para estudarmos a palavra do Senhor, nós nos perguntamos, irmãos, para nós mesmos, né? E nós entendemos, irmãos, que nós precisamos melhorar. Sabemos, queridos, que o Senhor Jesus, ele já está voltando, né? E ele precisa, irmãos, encontrar eu e você o servindo, né? O adorando em espírito e em verdade. Meus irmãos, partindo aqui agora para a conclusão, nós vamos ler aqui, queridos, a conclusão, antes da gente estar encerrando, e diz assim:
O apóstolo Paulo combateu o bom combate de cabeça erguida, sem se envergonhar do evangelho. Está lá em Romanos 1,16. Nem mesmo diante da morte. Esse foi o legado que ele deixou a Timóteo, convidando-o a partilhar desse combate da mesma forma, sem se envergonhar de nosso Senhor Jesus Cristo. Seu exemplo é um convite a também não nos envergonharmos de nosso Salvador e partirmos para o combate da fé. A Bíblia diz, irmãos, que se nós permanecermos firmes, mesmo que nós algumas vezes formos infiéis, o nosso Deus ele permanece fiéis, mas que nós não devemos, irmãos, de forma alguma nos envergonhar do Evangelho de Cristo, porque se nós nos envergonharmos, irmãos, de Cristo, naquele grande dia, ele também se envergonhará de nós. Mas que nós venhamos, meus irmãos, ter essa alegria que Paulo teve, né? Ter essa convicção, ter o cuidado, irmãos, o zelo pela sã doutrina, ficarmos firmes na fé, continuar, queridos, pregando a palavra, combater o bom combate. Sabemos, irmãos, que não é fácil, sabemos que é difícil, mas nós continuemos, irmãos, guardando a palavra de Deus, sofrendo, irmãos, pelo Evangelho de Cristo, permanecendo firmes, queridos, e pregando a palavra. Amém, irmãos? Eu agradeço a Deus por essa oportunidade. Nós vamos encerrar nesse momento, orando ao Senhor, irmãos, agradecendo a Deus, por esse momento. Sabemos que são difíceis os dias, mas algo, irmãos, que nós devemos nos alegrar é que o Senhor, nosso Deus, Ele está comigo, Ele está com você. Então vamos agradecer a Deus, meus irmãos, por essa aula, que o Espírito Santo do Senhor continue falando ao meu e ao seu coração de forma grandiosa, de forma especial para a glória do Senhor. Vamos orar, irmãos? Deus, nós te agradecemos, meu Pai, por esse momento, Pai, onde o Senhor nos abençoou, onde o Senhor, meu Deus, tem falado aos nossos corações. Meu Senhor, sabemos que grandes são, ó Pai, as nossas aflições, Senhor, muitas angústias, meu Deus, muitas lutas, mas, meu Deus, nós sabemos que o Senhor, meu Pai, está no controle das nossas vidas. Nós sabemos, meu Deus, que é nos aproximando, ó Pai, a cada dia do Senhor, que nós vamos conseguir vencer, ó Pai, esses dias difíceis, Senhor. Pois nós cremos, meu Pai, que o Senhor está conosco. Nós te agradecemos mais uma vez por essa lição abençoada, onde o Senhor, meu Deus, tem ministrado ao nosso coração. Continue, meu Deus, com a sua infinita graça, Senhor, sobre as nossas vidas. Continue abençoando, meu Deus, a nossa igreja, o nosso pastor, a sua família. Continue abençoando, meu Deus, todo o corpo de Cristo, Pai. Continue, Senhor, trabalhando de forma especial. Nós sabemos, meu Deus, que são dias difíceis, mas nós te agradecemos. Estamos aqui alegres, meu Deus, por o Senhor estar nos proporcionando esses momentos, Pai, onde o Senhor tem nos abençoado através do poder da sua palavra. Nos ajude, meu Deus, a guardar a palavra do Senhor. Nos ajude, meu Senhor, a termos força, Pai, para sofrermos pelo Evangelho. Nos ajude, meu Deus, em nome de Jesus, a combater o bom combate, Senhor, a pregar a palavra a tempo e a fora de tempo, Senhor. Nos ajude, meu Deus, a permanecermos firmes, Pai, na palavra do Senhor. Nós te louvamos, meu Deus, e te agradecemos por tudo, no nome santo e poderoso do Senhor Jesus. Amém. Amém, irmãos? Graças a Deus, que o Senhor continue nos abençoando, que possamos ter um dia abençoado, que possamos ter, em nome de Jesus, dias de paz, dias de graça, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe cada um.